Olá, meu povo querido desse Brasilzão abençoado, você que nos acompanha aí no canal, vem comigo. É uma alegria muito grande tê-lo participando conosco aqui no canal, assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre o grande general, aquele generalzão, fortão, que se amarelou diante da CPI. Aquela CPI do mesmo Congresso ameaçado por eles de fechamento, e foi submetido então a uma decisão do mesmo STF, também ameaçado por eles de fechamento. Pois é. Então vamos lá. Como nós vimos ontem, hoje é 15 de maio de 2021, ontem, 14 de maio, o ministro Lewandowski deu uma decisão favorável ao habeas corpus em prol do general Pazuello, ex-ministro da Saúde, em seu depoimento na quarta-feira que vem na CPI, dando direito para ele de ficar em silêncio. E é uma decisão que eu já esperava, porque se formos observar, diante da conjuntura atual, esse depoimento dele na quarta-feira prejudica ele tem a possibilidade de comprometê-lo no outro processo que corre paralelamente à CPI, na Justiça, um processo iniciado pelo Ministério Público, exatamente pela sua função como ministro, que é exatamente contra quem ele ia testemunhar, que é a própria ação do governo na pandemia. Então eu já imaginava que o STF, como um órgão que luta pela defesa da Constituição, daria esse direito para ele. É um direito constitucional da pessoa não formular provas contra si. E claro que essas palavras dele podem ser usadas contra ele no processo que corre em paralelo. Então eu já esperava essa decisão. Muitas pessoas ficaram decepcionadas, mas eu não, eu já esperava. E isso é bacana, porque nós temos que primar por um processo legal. Nós não podemos nos alegrar em um processo viciado, como nós vemos o caso da Lava Jato, Sérgio Moro, Dallagnol, Nós não podemos nos alegrar com isso, independente de quem quer que seja a vítima desse processo viciado. Nós vemos que no passado o Lula foi vítima, e eu não queria que o Bolsonaro fosse vítima também. Eu acho que um processo legal já é o suficiente para punir um culpado ou inocentar o inocente. Basta ser um processo legal, basta ser um processo sem vício, que a justiça vai ser feita. Quem é culpado paga pelo crime e quem não é, não paga. Então, isso é o que nós devemos primar, principalmente nós que combatemos tanto a Operação Lava Jato com seus vícios, com a sua politicagem, com a sua perseguição ao Lula, Nós não podemos agora, só porque é do outro lado, a gente gloriar com isso. Então, eu imaginava que o STF fosse dar o direito para ele, e de fato foi o que aconteceu. E para ironia do destino, imagine só, ele teve que recorrer ao STF, que o bolsonarismo diz que fecha com um soldado, como cabe um soldado, que iam para as ruas aí manifestar, fechar o STF, foi recorrer ao próprio STF para dar esse direito para ele. E para mais ironias ainda, um ministro que eles chamam de petista, e foi ele que deu esse direito para ele. Isso nos mostra que o STF está agindo corretamente. Eu acho que onde tem seres humanos, tem falhas, tem equívocos, mas o STF, ele tem agido dentro dos seus limites humanos muito correto. O que existe hoje com que o STF seja, às vezes, tido como errado, não é culpa dele, é culpa dos nossos legisladores. A nossa legislação, eu acho ela muito jovem ainda, e tem muitas lacunas, muitas falhas. Um exemplo disso é o caso do Weintraub. O direito ocidental, o nosso direito, que vem desde a Pax Romana, e é o correto, é o lógico, Uma pessoa, ele não pode ser vítima, inquisidor e julgador ao mesmo tempo. Desculpe aí, eu estou gravando em casa e está passando uma moto aí. É o fundo musical do meu vídeo. E naquele caso do Weintraub, o ministro, quem que tem competência para julgar o ministro? É o STF.
E o Weintraub, naquela famosa reunião do dia 22 de abril, ele atacou exatamente o STF. Então, a vítima dele foi o STF. Então, obviamente, abriu-se um processo onde o STF era a vítima, mas o STF que tem que julgar. E ele não pode ficar omisso, ele tem que julgar. Existe aí uma brecha, quando não tem legislação, o Poder Judiciário ele pode criar algo, uma jurisprudência em torno disso e julgar. E foi o que o STF fez, mas a culpa não é dele. A culpa são dos nossos legisladores que não previram essa possibilidade. Assim como tem tantas outras possibilidades a se observar, lacunas que o STF vai ter que tomar uma posição como essa, onde ele foi a vítima e ele vai ter que ser o julgador. Ele próprio está investigando e vai ter que ser o julgador. Então, mas isso não é culpa dele. O nosso STF tem sido um STF muito bacana. Eu acho que tem coisa a corrigir, como, por exemplo, os ministros do STF ficarem se publicizando, se manifestando suas opiniões na internet, nas lives, nas redes sociais. Eu acho que isso é uma atitude indevida, uma atitude que não pode acontecer. Não pode. Um juiz, ele tem que ser reservado para que não haja pré-julgamento sobre a sua decisão, para que não haja já uma previsão do que vai acontecer. Isso dá mais credibilidade quando o juiz mantém em sigilo. E nesse caso, eles se expondo tanto como estão se expondo, eles perdem esse respeito, inclusive, essa credibilidade. Mas também não é culpa dele, a nossa legislação permite isso. A nossa Constituição, segundo a nossa Constituição de 88, o que não é proibido é permitido, e não tem uma lei que proíbe os magistrados de ter tal comportamento. Então, mais uma vez, esse comportamento que eu acho indevido dos nossos legisladores, dos nossos juízes, e eu acho que não só juízes, mas também os delegados de polícia, os membros do Ministério Público, os promotores de justiça, também devem manter essa reserva nas suas falas. A culpa não é deles, a culpa também recai sobre os nossos legisladores, que erraram, que foram omissos, ainda que voluntariamente, mas continuam inertes e não fazem nada diante disso. Então, o nosso STF, eu quero aqui dizer que, apesar de seus equívocos, que pode acontecer uma hora ou outra, porque são humanos, não são anjos, ainda é um tribunal à altura, é um tribunal que prima realmente em manter a constitucionalidade. Mais uma vez foi mantido, mas não pode negar a ironia, né? O generalzão amarelou, teve medo. Cadê o generalzão? Cadê o grupo que ameaça a democracia o tempo inteiro? Cadê as falas desse grupo que dioturnamente está aí ameaçando a democracia? Cadê? É só falácia, é bravata. Na verdade, eles rugem como um leão, mas não passa de um ratinho. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. E se inscreva em nosso canal, chapuleta o dedão aí no joinha, aí nos ajuda. Nosso canal está tão pequenininho, nós precisamos de você para nos ajudar. Clique no sininho, escolhe a opção todas, para que todas as notificações sejam apresentadas para você assim que lançarmos um novo vídeo, e nos ajude a sermos mais uma voz aqui em prol da nossa democracia, em prol do nosso Brasil, em prol das liberdades, contra o fascismo, contra a tirania e por um futuro melhor. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês.